GEPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam bem-vindos ao GEPANcast, o podcast do gestor público. No episódio de hoje, nós vamos discutir o impacto orçamentário e financeiro. E para nos ajudar a esclarecer essas questões, convidamos o diretor da GEPAN, Antônio Moreno. Seja muito bem-vindo, Antônio, é um prazer recebê-lo. Olá, o prazer é todo meu e vamos discutir esse tema, o estudo do impacto orçamentário e financeiro. E para começarmos a nossa conversa e antes de adentrar propriamente ao tema do estudo do impacto orçamentário e financeiro, eu gostaria que você falasse como é o ordenamento orçamentário e financeiro na administração pública. Realmente é importante nós entendermos como é que funciona toda a questão envolvendo o orçamento público e a execução do orçamento. Primeiro, nós temos, então, 3 peças de planejamento, que é o plano plurianual, né, que é uma lei feita no primeiro ano de mandato do prefeito, e ele vigora para os próximos 4 anos, entrando um ano ainda na administração seguinte. O plano plurianual, ele estabelece os programas e as ações, né, com as metas a serem perseguidas e os indicadores, né, de medidas que nós temos que, para cada programa, nós temos que estabelecer. Depois, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, como o próprio nome já diz, essa lei estabelece as diretrizes para o orçamento, né? Estabelece quais são as ações que serão executadas no ano seguinte. Além disso, estabelece todas as regras que vão nortear a elaboração do orçamento do ano seguinte. E também nós temos a lei orçamentária, que aí a gente estabelece as previsões de receitas e a de despesas. Muito bem, então, são essas 3 peças de planejamento. E aí entramos, então, o segundo passo. Aprovado o orçamento, nós temos que, até 30 dias após a aprovação da lei orçamentária, né, elaborar a nossa programação financeira de desembolso. Tá certo? Programação financeira, ela é bimestral de arrecadação e o desembolso é o mensal. Como o dinheiro vai entrar, então, na prefeitura e como que nós vamos aplicar esses recursos financeiros. Então, nós temos que fazer uma programação financeira, né, de arrecadação e um cronograma de desembolso dos recursos. Muito bem. Antes de fazer qualquer despesa, ou vamos colocar melhor, as despesas de caráter continuado e as despesas que criam, aperfeiçoam, geram novas despesas, tem que ser feito, então, o estudo do impacto orçamentário e financeiro, que nós vamos falar daqui a pouco, e nós temos que ter a declaração também do ordenador de despesa de que essas despesas criadas, elas têm compatibilidade com o PPA, com a LDO e com a lei orçamentária. Muito bem, passando esta fase, inicia-se então, passamos então para o processo de licitação, que é o processo para escolher o vencedor, aquela pessoa, aquela empresa que vai ofertar o menor preço. Tá? Feito isso, passamos então para a fase mais contábil, que é a fase do empenho e o contrato decorrente daquela despesa, daquele empenho. E depois, então, a empresa entrega o fornecimento do bem, ou executa a obra, ou presta o serviço. Ocorre, portanto, então, a liquidação da despesa, tá certo? E vai para a tesouraria, então, faz a retenção tributária, né? Agora, pela instrução nova, nos municípios terão que reter o imposto de renda, a retenção ampla do imposto de renda, né? Inclusive a GEPAN vai estar dando um curso agora no começo de agosto. Esse curso vai ser gratuito aos clientes da GEPAN, exatamente sobre esse tema, sobre a retenção do imposto de renda amplo, né?
Bom, feita a retenção, ocorre então o pagamento e o recolhimento desse imposto retido, que vai entrar na receita própria do município. Então, enfim, esse é mais ou menos o ordenamento de uma despesa na administração pública. Correto. Como você já mencionou logo mais, sobre o impacto orçamentário e financeiro. Explica para nós o que é, para que serve. Gisele, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, ela estabeleceu lá no artigo 15 que toda vez que a administração for criar, expandir ou aperfeiçoar uma ação de governo que vai acarretar aumento de despesa posteriormente, então tem que ser feita uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro dessa ação que será criada, expandida ou aperfeiçoada. Ou seja, vamos imaginar aqui que o município vai construir uma escola e ela conseguiu o recurso do governo federal e do governo estadual. Para ela licitar esta obra, primeiro ela tem que fazer o estudo do impacto orçamentário e financeiro. O que é? Eu vou ter dinheiro para contratar funcionários, eu vou ter dinheiro para pagar as obrigações patronais, eu vou ter dinheiro para pagar os funcionários administrativos, vigia, segurança, água, energia, telefone. Enfim, toda vez então que eu for criar, expandir ou aperfeiçoar ação governamental. Então, é construir um novo posto de saúde, uma nova escola, tá certo? São ações de governo. Eu tenho que fazer esse estudo, são as despesas decorrentes daquela obra. Então, eu só posso fazer a licitação e só posso empenhar se antes tiver o estudo do impacto orçamentário e isso ficar comprovado que eu vou ter, primeiro, o ordenador de despesa vai declarar que essa obra e a manutenção toda depois dessa obra, né, do prédio, da ação governamental, vai ter recurso orçamentário e financeiro para dar sequência ou colocar em funcionamento aquela ação governamental. Então, o ordenador de despesa declara que tem compatibilidade com o PPA, com a LDO e com a lei orçamentária. E o estudo do impacto orçamentário você tem que fazer para o ano que vai entrar em vigor. Então, vamos imaginar, a gente começa uma obra este ano e ela vai concluir só em outubro do ano que vem. Então, eu tenho que demonstrar as despesas outubro, novembro e dezembro do ano que vem e os próximos 2 anos. Então, demonstrando que eu vou ter condições de manter esta ação governamental no mínimo em 3 anos, mas eu entendo que nós deveríamos fazer até para mais. Não tem problema, nem fala no mínimo para 2 anos, mas você pode fazer para 3, para 4 anos, fazer esse estudo do impacto orçamentário e financeiro, tá certo? Que vai acarretar depois o aumento de despesa. Então eu tenho que fazer esse estudo do impacto orçamentário. Se eu não fizer o estudo do impacto orçamentário, essas despesas elas serão consideradas irregulares, tá certo? Não autorizadas e, portanto, elas serão lesivas ao patrimônio público e, com certeza, o controle externo, que é o Tribunal de Contas, vai apontar como irregular. Muito obrigada. Agora nós vamos fazer um breve intervalinho e quando retornarmos, continuamos o nosso papo sobre o estudo Impacto Orçamentário e Financeiro. Até breve. GPANcast, o podcast do servidor público. Voltamos então, e para continuar o nosso papo, eu queria saber do Antônio o que nós podemos entender por premissas e metodologias de cálculo. Gisele, a lei de responsabilidade, ela
quando ela estabelece, né, no artigo 15 e no artigo 16, a obrigatoriedade do estudo do impacto orçamentário, ela também diz que essa estimativa do impacto, ela tem que ser acompanhada com as premissas e metodologia de cálculo. A premissa é aquilo que eu levei em consideração para elaborar o meu estudo. Então é o seguinte, por exemplo, salário do funcionário. Quanto custa o salário do funcionário? Qual é a premissa que eu fiz? Aí eu multipliquei por 13,33, que são 12 meses, mais um 13º e mais um terço de férias. Que mais? Quanto que eu vou gastar de água, de energia, de telefone? Então essa memória de cálculo é onde eu demonstro como que eu formei todos os meus cálculos de despesa que eu vou ter para colocar aquela escola em funcionamento, aquele posto de saúde em funcionamento, quer dizer, aquela ação governamental em funcionamento, né? E não é só construção nova, às vezes eu vou fazer uma ampliação no posto de saúde e eu vou colocar lá, por exemplo, um atendimento odontológico. Bom, então eu vou ter que contratar mais um dentista, um auxiliar de dentista, eu vou ter que comprar uma cadeira odontológica, vou ter que comprar equipamentos, vou ter que comprar material odontológico. Então, tudo isso eu escrevo, essa é a minha premissa, como que eu cheguei, como que eu detalhei todas as despesas, e aí eu coloco os valores e como eu calculei esses valores e a que preço eu me baseio. Olha, isso aqui está baseado no preço do mês de julho de 2023. Então, é isso que eu guardo, é isso que eu utilizo para formar, então, as premissas e a metodologia do estudo do impacto orçamentário e financeiro. Tá bom? Uma coisa que eu queria também deixar claro, que não é toda ação governamental. A própria lei de responsabilidade, ela estabelece assim que você pode dispensar o estudo do impacto orçamentário e financeiro naquelas despesas assim, chamadas irrelevantes. O que a gente pode chamar de despesas chamadas irrelevantes? Aquelas que são valores de dispensa de licitação. Por exemplo, hoje, até 17.600, pela Lei 8.666, é dispensa de licitação. Portanto, então, dispensa fazer estudo do impacto orçamentário e financeiro para despesa até R$ 17.600. Bom. Perfeito. E agora, nós temos na lei de responsabilidade fiscal, os estudos do impacto orçamentário e financeiro para as despesas de caráter continuado. O que você pode nos dizer sobre a questão dessas despesas de caráter continuado? Então, nós temos o artigo 15 determina da lei de responsabilidade que nós temos que fazer o estudo do impacto orçamentário e financeiro. Diz que para as despesas, toda vez que eu for criar, expandir ou aperfeiçoar a ação governamental, né? E depois, no artigo 17 da lei de responsabilidade, diz o seguinte, que toda vez que nós formos criar despesas de caráter continuado, nós também temos que fazer o estudo do impacto orçamentário e financeiro. O que é uma despesa de caráter continuado? O que nós podemos caracterizar como de caráter continuado? Por exemplo, uma despesa, tem que ser despesa corrente. Ela tem que ser derivada de uma lei. E que essa lei, ela estabeleça uma obrigação legal superior a 2 anos. Então, vamos dar um exemplo. Contratação de pessoal. Então, a prefeitura resolve hoje fazer o chamamento de pessoas que passaram no concurso público, tá certo? Portanto, essas pessoas, elas serão uma despesa de caráter continuado. O prefeito não vai poder exonerar essas pessoas. Portanto, ela é uma despesa corrente, é derivada de uma lei, né, uma lei que criou o cargo, e ela cria uma obrigação superior a 2 anos. Então, antes de chamar a pessoa
as pessoas que passaram no concurso, eu tenho que fazer um estudo do impacto orçamentário e financeiro também. Só que é diferente. Aí eu tenho que demonstrar uma das minhas ou as duas. Eu tenho que demonstrar. Primeiro, essas pessoas virão para a prefeitura, né? Como que eu vou pagar? Eu tenho que criar uma receita permanente. E essa receita tem que ser ou de aumento de impostos, ou criação de impostos, ou aumento da base de cálculo, ou aumento da alíquota. Eu tenho que demonstrar primeiro que eu estou aumentando, tendo um aumento permanente de receita, né? Ou então eu tenho que demonstrar que eu vou ter, então, uma redução permanente de despesa. Porque eu estou criando uma despesa obrigatória para mim. É a mesma coisa também quando o prefeito resolve dar um aumento salarial. Vamos imaginar que o prefeito resolva, olha, eu vou dar 10%, 15% de aumento salarial para os funcionários da prefeitura. Tem que ser feito um estudo e demonstrar. Prefeito, nós temos que, de acordo com o artigo 17 da Lei de Responsabilidade, eu tenho que demonstrar, primeiro, nós vamos aumentar a nossa receita, nós temos que ter aumento permanente de receita. Ou então nós temos que cortar a despesa efetivamente. E não é só simplesmente fazer contenção de despesa, é cortar. Um exemplo, a prefeitura faz transporte de alunos universitários. Então, o ano que vem eu não vou fazer mais o transporte universitário, isso vai me dar uma economia de 1 milhão. Com esse 1 milhão de economia, eu posso contratar mais funcionários. Então, eu tenho que demonstrar um corte efetivo na despesa. Ou eu tenho que demonstrar, então, um aumento efetivo e permanente na receita, tá certo? E isso também é feito, esse estudo de impacto orçamentário. E é sempre valendo para o ano seguinte e para os próximos 2 anos. Então, para caracterizar uma despesa de caráter continuado, o que ela é? Então, é uma despesa corrente, derivada de uma lei, e que cria uma obrigação de execução superior a 2 anos. Exemplo, contratação de pessoal. Exemplo, concessão de um aumento real de salário aos servidores da prefeitura. Só para deixar mais claro. Então, tem que ter aumento permanente da receita ou redução permanente da despesa? Na verdade, você pode fazer vamos imaginar que esse aumento de despesa que você vai ter vai ser de 1 milhão. Você pode demonstrar que 500 mil está vindo de aumento efetivo da receita. O que é o aumento efetivo da receita? Vamos imaginar que uma área rural que virou uma área de expansão urbana, aquela área então foi loteada, e aí você vai ter um aumento da arrecadação do imposto territorial. Então você vai arrecadar 500 mil a mais. Então se eu ia ter aumento de 1 milhão de despesa, 500 está vindo de um aumento permanente de receita, que é o imposto predial. Mas está me faltando 500. Então eu vou ter que cortar 500 mil na despesa. Tá certo? E tem que ser corte efetivo, é deixar de prestar determinado serviço. E por que é feito isso? Para você manter o equilíbrio das contas públicas. Receita e despesa elas têm que estar equilibradas. Eu não posso, como fazia antigamente, chamado trenzinho da alegria. Os prefeitos, no último mês de mandato, davam aumento salarial, contratava funcionários, e não estava nem aí, não tinha preocupação se ia ter dinheiro para pagar o ano que vem ou não. A lei de responsabilidade lá em 2000, lá em maio de 2000, veio e estabeleceu, se você for criar despesa de caráter continuado, tem que fazer o estudo do impacto orçamentário, você tem que demonstrar o aumento permanente de receita ou o corte permanente de despesa. Aí sim você monta o estudo, monta com a premissa, com a metodologia, demonstra tudo isso daí, e aí você pode então fazer esse aumento, essa contratação ou esse aumento permanente de despesa. Então esse aumento da receita, ela pode se dar, como eu coloquei aqui, um novo loteamento na cidade, que vai aumentar o imposto predial.
você pode fazer elevação da alíquota. Então, olha, o IPTU na cidade, ele é cobrado sobre o valor venal. É cobrado 2% sobre o valor venal. O prefeito resolve, então, mandar um projeto de lei para a Câmara, aumentando a alíquota. Não, vai ser 2,5% sobre o valor venal. Então, isso é um aumento permanente de receita, né? A ampliação da base de cálculo, é isso que eu falei, você está ampliando a base de cálculo. Eu não tinha um loteamento na cidade e passei a ter um loteamento, correto? Então, isso é um aumento permanente de receita. Ou então a própria majoração do tributo mesmo, que é fazer a correção da planta genérica de valores, fazer um novo recadastramento imobiliário, tá certo? Que vai fazer a majoração de tributos. E aí isso me dá margem, então, para criar despesas de caráter continuado. Perfeito, muito obrigada. Vamos então para mais um breve intervalinho e já retornamos. GPANcast, o podcast do servidor público. Voltamos agora e voltamos com um pedido especial. Um convite, na verdade. Professor, dia 8 e 9 de agosto, estaremos juntos em um treinamento da GEPAN. Professor e diretor, né? Antônio, diz pra gente o que a gente pode esperar lá de Águas de Lindóia sobre a elaboração do orçamento 2024. Esse é o nosso maior curso da casa, o curso que sempre tem bastante participantes. E convide o pessoal, chame a gente, quem está nos assistindo, para vir presencialmente com a gente. Gisele, como você falou, no dia 8 e 9 de agosto, eu vou estar dando um curso lá na cidade de Águas de Lindóia. Esse é o curso de 1 dia e meio. A gente vai tentar fazer um curso bem prático sobre a elaboração da lei orçamentária de 2024, mas nós vamos trazer também todas as novidades, né? Nós temos a questão aí do ICMS educacional, que vai começar já esse ano, que vai ter efeito a partir de 2025, mas 2024 a gente já vai ter o valor adicionado, qual é o valor do índice definitivo do ICMS. Nós temos aí a questão dos enfermeiros, do piso da enfermagem, nós temos novas codificações, novas portarias, então a gente vai estar falando tudo isso, e aí eu espero vocês dia 8 e 9 de agosto lá na cidade de Águas de Lindóia. Outro convite que eu faço para vocês, a GEPAN está realizando, toda semana tem 1, 2 ou 3 cursos, né, que a GEPAN faz. Então, curso de tributos, curso de E-Social, nós vamos ter um curso agora gratuito no comecinho de agosto sobre a questão da retenção do imposto de renda amplo, que essa receita vai ficar para o município. O Eduardo, que é o nosso sócio aqui na GEPAN, que vai dar. Nós vamos ter um curso também em Campinas sobre o Transfere Gov, que é o software da União, onde você capta os recursos de convênios, onde você faz o acompanhamento do convênio e a prestação de contas dos convênios. Então, é muito importante que os técnicos das prefeituras participem. Então, entre lá no site da GEPAN, www.gepan.adn.br, né? E vocês vão ter acesso a todos os cursos. Fica aqui o meu agradecimento de ter participado desse GPANcast, né? Acho um momento bacana de bater papo, trocar ideia, discutir temas, e estamos aqui, a GEPAN se coloca, os técnicos todos da GEPAN à disposição para esclarecer todas as dúvidas que surjam na administração. Um abraço. Pessoal, posso dizer que o curso está sendo preparado com muita dedicação, muito carinho, material exemplar, excelente, e todos aqueles que participam saem extremamente satisfeitos. A GEPAN agradece, então, o Antônio Moreno, que pela sua participação, por todos os esclarecimentos que nos trouxe no dia de hoje, e esperamos que vocês, nossos ouvintes, tenham saído plenos e satisfeitos desse breve comentário, esse bate-papo.
Como o Antônio já disse, convido a todos para conhecerem os nossos cursos no nosso site e também acompanharem as nossas publicações nas nossas redes sociais, aqui mesmo no canal do YouTube. Todas as semanas nós temos assuntos novos no nosso quadro Fique por Dentro e, eventualmente, episódios do nosso podcast, o GPANcast. Também curtam as nossas páginas no Facebook e no Instagram. Colocamos diariamente assuntos relevantes, informações, convites dos nossos professores e dos cursos. Continuem acompanhando o GPANcast para mais informações, debates relevantes e até o próximo episódio. Tchau, tchau. GPANcast, o podcast do servidor público.